Olá, estamos aqui em mais uma atividade do GPost e com o professor sociólogo Emanuel Lima, da Universidade Regional do Cariri, do Departamento de Economia. O Emanuel é sociólogo e nós queríamos ter um bate-papo com ele sobre questões fundamentais da compreensão da sociedade, em especial da formação social brasileira, e que traz consequências para a luta política na atual conjuntura. Infelizmente, há muita confusão sobre o que é governo, o que é regime político, o que é Estado, qual é a relação que o movimento operário popular tem que ter com as chamadas instituições, né? Inclusive, ouvi uma declaração, eu acho uma coisa muito esquisita, né? Uma filósofa dizer que filósofa da esquerda, dizer que em momentos de crise nós temos que apoiar as instituições. Pois teve isso, né? Então, é uma coisa muito, no mínimo, esquisita, né? Porque as instituições fazem parte da crise, né? Inclusive, são elementos constitutivos da crise, né? Então, quando, meu ponto de vista, né, você substitui a análise material, concreta, né, da luta de classes, da luta política, né, a necessidade de independência de classe, você cai nesses desvairios. Então, Emanuel, a primeira coisa que eu queria colocar, assim, era que você explicitasse os termos, as questões gerais, né? Ou seja, o que é o Estado, né? Quando a gente fala de Estado, de regime político, né? E de governo, né? Como é que isso se constitui quando nós vamos analisar uma sociedade, né? Porque o Brasil, né? O Brasil tem um Estado, né? Qual o tipo de Estado, qual é a origem desse Estado, qual é a função social desse Estado. Temos um regime político, aliás, tivemos muitos regimes políticos. Se a gente olhar para a história do Brasil, né? Nós saímos de um regime de ditadura militar, depois fomos, vamos dizer assim, um regime democrático burguês, já tínhamos tido um regime democrático, sei lá, liberal de 46, 45, 46 a 64, e depois do golpe de Estado de 2016, né, eu considero que nós estamos sob um regime golpista, mas eu não sei, mas primeiro tem que definir o que é regime, né? E dentro de um regime que seria um governo, né? Porque eu acho que essas questões esclarecem até a postura que deve ter a esquerda, né, e o movimento operário popular. Se você não tem essas caracterizações, você não tem como, inclusive, travar a mínima luta política, né? Se é uma luta contra o governo, se é uma luta contra o regime, se é uma luta contra o Estado, né? Ou como é que você luta nessas três esferas, certo? Então, você, por gentileza, com a palavra. O marxismo, né, ele vai distinguir, né, ele vai colocar que o Estado pode ter várias formas, mas ele tem uma essência, né, representa os interesses de determinada classe social. Por exemplo, antes de mais nada, também agradecer o convite, né, professor Fábio, a professora Carla, me fizeram, né, para participar de mais esse evento. Bom, voltando ao assunto, né, você poderia encontrar na Antiguidade Clássica, na Grécia, vários tipos de regimes políticos, né? Aristocrático, a democracia, a tirania, mas todos tinham a mesma essência, né? Que era um Estado escravocrata. Na Idade Média, você tinha um Estado que representava os interesses, né, dos senhores feudais, dos grandes latifundiários, né? O Perry Anderson vai falar que o absolutismo, na verdade, representava os interesses não de uma conciliação entre a burguesia e o rei, né? Mas, na verdade, era o susto que passou a nobreza, né, diante das lutas camponesas que ocorreram no século XIV. Então, eles resolveram abrir mão do seu poder, entregar todo o poder ao rei, para que a repressão tivesse mais eficácia com o exército mais centralizado, né? Tá certo? A linhagem do Estado absolutista. O Estado capitalista, ele pode ter vários regimes políticos, né? Nós conhecemos no século XX várias formas que o Estado se involucrou.
que passou a assumir. Tivemos Estado fascista, bonapartista, democrático, né, através de um regime democrático, de uma democracia representativa, né, mas esse Estado manteve sempre os interesses da burguesia, né, tanto que pós Segunda Guerra Mundial, ainda em 1945, quando havia um vazio de poder com o recuo das tropas nazistas, o exército na França foi responsável pelo soerguimento do Estado, né? Certo? Então, o Estado ele representa os interesses de uma classe sociais. Esse Estado pode ter diversas formas de regimes políticos, né? O Estado capitalista pode se dar o luxo até de ser governado por uma coligação onde uma organização dos trabalhadores esteja à frente, certo, do governo. Isso não vai alterar, certo, a propriedade privada dos meios de produção e a extração da mais-valia, tá certo? Então, há uma discussão no Brasil se o governo Bolsonaro e se o regime que nasceu fruto do golpe de 2016 e eleição do Bolsonaro, se o regime seria fascista, né? Nós vimos que não, né? Embora o governo tenha fortes tendências, e o próprio presidente Bolsonaro, fascistoides, né? Mas o regime ainda não é fascista, embora seja um regime que surgiu do golpe de 2016, por exemplo, privatização da Petrobras, privatização da Eletrobras, né? Isso aí é a continuidade da agenda, certo? Que foi implementada pelo Temer, que é a ponte para o futuro, tá certo? Então, nesse caso, o Bolsonaro ele continua a política de privatização, de recolonização do país. Embora eles tenham uma fachada de nacionalistas, porque cultuam a bandeira nacional, cantam o hino, marcham, certo? Fica claro, né, que o Bolsonaro, inclusive, está à direita do FHC nesse aspecto. Está entregando as joias da coroa, uma política de butim, certo? De depredação do Estado, certo? Para criar uma nova acumulação no país, né? E, por incrível que pareça, todos os setores que se dizem democráticos, né? Porque democracia para a classe trabalhadora, né, deve significar soberania nacional, soberania popular, reforma agrária, né? A população, a classe trabalhadora dirigir os destinos do seu próprio país, né? Então, nesse caso, o que nós temos é uma fachada, um embuste de democracia, uma democracia representativa profundamente pró-imperialista, né, que entrega as riquezas nacionais, certo? Que tem como responsabilidade maior pagar, certo, o serviço da dívida, que já chegou a mais de 400 bilhões, né? Certo? Então, nós estamos vendo que esse Estado é um Estado que garante os lucros dos banqueiros, do agronegócio, né? Que apoiou o golpe de 2016, quando apiaram do poder a presidente Dilma Rousseff. Então, o Bolsonaro, ele, se, digamos, porventura, ele fosse implementar um golpe no Brasil, né, a gente poderia discutir se há condições ou não do golpe ser vitorioso, lograr êxito, mas o Bolsonaro tem pretensões golpistas em implantar um regime, né, militar no Brasil, né? Tá certo? Agora, se ele vai ter condições ou não, aí é outra história, outra conversa, digamos assim. Tá? Então, essa distinção entre o governo, quem está à frente, ou o PT, ou o PSDB, né? Ou o próprio partido do Bolsonaro, que hoje é o PL, se não estou enganado, certo? E o regime político, a articulação entre diversas instituições do Estado, né? Isso aí é importante para você, digamos assim, desenhar a luta de classe e uma estratégia, uma tática política, digamos assim.